A Páscoa é uma das festividades mais antigas da humanidade, sendo celebrada há milhares de anos e atravessando diversas gerações. No entanto, quantas pessoas realmente conhecem sua verdadeira origem e significado? Muitas vezes, sua história é mal compreendida ou distorcida, até mesmo por cristãos que não percebem a profundidade dessa celebração dentro do plano divino para a humanidade. No vídeo de hoje você vai entender o real significado da Páscoa e a importância de celebrar ela, então já deixa o like, se inscreve no canal, para não perder os próximos vídeos. Bora lá para o vídeo! A Páscoa está intrinsecamente ligada às promessas de Deus e à libertação de um povo. Para entendermos seu significado por completo, precisamos voltar no tempo, desde os patriarcas de Israel e os eventos no Antigo Egito até a crucificação de Jesus Cristo, ocorrida há aproximadamente 2000 anos nos arredores de Jerusalém, um evento que mudou a história do mundo para sempre. A Páscoa teve sua origem na tradição judaica, sendo instituída por Moisés sob a ordem direta de Deus. A primeira celebração da Páscoa aconteceu no mês de Abib, que mais tarde, após o exílio babilônico, passou a ser chamado de Nissan, correspondendo ao período entre março e abril no calendário atual. No entanto, a raiz dessa celebração remonta a cerca de 500 anos antes, quando Deus fez uma promessa a Abraão sobre o futuro de sua descendência, o povo de Israel. Naquela época, Deus revelou a Abraão que seus descendentes seriam estrangeiros em uma terra que não lhes pertencia, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas ele também garantiu que julgaria essa nação opressora e libertaria o povo israelita. Com o passar do tempo, essa profecia começou a se cumprir. José, bisneto de Abraão, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado ao Egito, onde, segundo o plano soberano de Deus, acabou se tornando governador. Sua liderança foi essencial para que o Egito sobrevivesse a um período de fome severa, e isso também levou a família de Jacó a se estabelecer naquele país. Inicialmente, os israelitas viveram dignamente no Egito, mas com o passar das gerações, um novo faraó assumiu o trono e, sem conhecer a história de José, decidiu escravizar o povo hebreu. Assim, durante 4 séculos, os descendentes de Abraão viveram sob grande opressão. Foi então que Deus levantou Moisés como libertador, e a saída dos israelitas do Egito aconteceu por meio de uma série de eventos marcantes, incluindo as 10 pragas enviadas por Deus. A última delas, a morte dos primogênitos egípcios, foi o evento que deu origem à celebração da Páscoa. Antes dessa praga final, Deus orientou Moisés a instruir o povo a sacrificar um cordeiro macho sem defeito no dia 14 do mês de Abib. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos batentes das portas das casas, para que o anjo destruidor passasse por cima delas, poupando os primogênitos dos israelitas. Além disso, a carne do cordeiro deveria ser assada e consumida com pães sem fermento, pães asmos e ervas amargas, elementos simbólicos que remetiam à pressa da fuga e ao sofrimento da escravidão. A celebração da Páscoa foi instituída como um evento anual para que as futuras gerações de israelitas se lembrassem desse grande ato de libertação. O cordeiro deveria ser separado no 10º dia do mês e sacrificado no 14º, sem que nenhum de seus ossos fosse quebrado. Durante 7 dias após a Páscoa, ocorria a festa dos pães asmos, reforçando a memória da fuga apressada do Egito. No decorrer da história, a celebração da Páscoa continuou sendo observada pelo povo hebreu, inclusive nos tempos de Jesus. O Novo Testamento registra que Jesus e sua família iam a Jerusalém anualmente para participar da festa. Durante seu ministério, a Páscoa foi um evento marcante, e sua última celebração antes da crucificação é conhecida como a Última Ceia. Nos dias de Jesus, o Cordeiro Pascal era sacrificado no templo e seu sangue era aspergido no altar. A refeição era consumida em grupos familiares ou entre amigos, como aconteceu com Jesus e seus discípulos no cenáculo. Naquela época, milhares de judeus peregrinavam até Jerusalém para participar da celebração, e um número impressionante de cordeiros era sacrificado. Historiadores relatam que o sangue dos sacrifícios era tão abundante que tingia de vermelho as águas dos riachos próximos ao templo, simbolizando a seriedade do pecado e a necessidade de expiação. Com a destruição do templo em 70 d.C., os sacrifícios pascais foram interrompidos, e a celebração da Páscoa se tornou mais íntima e familiar dentro da tradição judaica. No entanto, desde o início,
Todos os cordeiros sacrificados na Páscoa apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que veio ao mundo para oferecer o sacrifício perfeito e definitivo. Séculos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías já havia anunciado que o Messias seria levado como um cordeiro ao matadouro, submetendo-se ao sofrimento sem abrir a boca. Isaías 53:7. Esse simbolismo do cordeiro é essencial na teologia bíblica, pois aponta para a redenção. Quando João Batista viu Jesus, declarou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1:29, reconhecendo nele o sacrifício perfeito. Jesus foi crucificado durante a Páscoa judaica, festa que celebrava a libertação do Egito, quando o sangue do Cordeiro Pascal protegeu os israelitas da morte. Na cruz, ele se tornou o verdadeiro Cordeiro Pascal. Assim como o Cordeiro da Páscoa, nenhum de seus ossos foi quebrado. Êxodo 12:46, João 19:36, cumprindo a profecia. Com sua morte e ressurreição, Jesus estabeleceu um novo pacto, tornando-se o sacrifício definitivo, substituindo o antigo sistema de sacrifícios e abrindo caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. A última ceia foi muito mais do que uma refeição entre Jesus e seus discípulos. Ela marcou uma transição entre a antiga e a nova aliança. Até então, os judeus celebravam a Páscoa relembrando a libertação do Egito, com o Cordeiro Pascal, ervas amargas e pães sem fermento, símbolos do livramento concedido por Deus. Porém, naquela noite, Jesus deu um novo significado à celebração. Ele tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós", e depois o cálice, declarando: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue." Lucas 22:19-20. Dessa forma, a Santa Ceia substituiu o antigo memorial da Páscoa judaica. Em vez de apontar para um livramento futuro, como faziam os israelitas no Egito, a ceia do Senhor olha para trás, relembrando o sacrifício consumado na cruz, e ao mesmo tempo para frente, aguardando a promessa de sua volta, quando a comunhão será plena no reino de Deus. Mateus 26:29. Assim, cada vez que participamos desse ato, proclamamos a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. Diante disso, surge a pergunta: os cristãos devem celebrar a Páscoa? A verdade é que, para os cristãos, Cristo é a realidade para a qual a Páscoa apontava. Ele é o Cordeiro perfeito que foi sacrificado uma vez por todas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, afirmou que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Assim, enquanto os judeus celebram a Páscoa uma vez por ano, os cristãos se reúnem regularmente para celebrar a ceia do Senhor, lembrando-se do sacrifício de Jesus. Outro aspecto curioso da Páscoa moderna são os símbolos populares amplamente difundidos, como os ovos de chocolate e os coelhos, que não possuem ligação direta com o significado original da celebração. A Páscoa, tanto na tradição judaica quanto na cristã, tem um profundo sentido de libertação e renovação espiritual. No entanto, ao longo dos séculos, costumes de diferentes culturas foram sendo incorporados. Os ovos, por exemplo, já eram símbolos de fertilidade e renascimento em antigas tradições pagãs, especialmente nas festividades europeias que celebravam a chegada da primavera. Com o tempo, os cristãos adotaram o ovo como uma metáfora da ressurreição de Cristo, pois assim como a vida emerge de dentro da casca, Jesus saiu do túmulo para a vida eterna. Já o coelho, conhecido por sua alta taxa de reprodução, tornou-se um símbolo da nova vida, embora sem relação direta com os eventos bíblicos da Páscoa. Esses elementos ganharam força principalmente a partir do século XIX, impulsionados pela indústria do chocolate e pelo comércio, que popularizou os ovos confeitados e as figuras de coelhos para atrair o público infantil. Hoje, a Páscoa possui um duplo significado na sociedade. Por um lado, é uma das datas mais sagradas para o cristianismo. Por outro, tornou-se uma festividade amplamente explorada pelo mercado, muitas vezes distanciando-se do seu propósito original. Em algumas igrejas, há quem adote elementos da Páscoa judaica, como o consumo de cordeiro e pães asmos, enquanto outras incorporam tradições populares modernas. No entanto, a verdadeira importância da Páscoa está em seu significado espiritual. Cristo nos libertou do pecado e nos garantiu a salvação. Mais do que uma simples celebração anual, a Páscoa é um lembrete vivo da grandiosa obra de redenção realizada por Deus ao longo da história da humanidade. Desde a libertação dos israelitas no Egito até a morte e ressurreição de Cristo,
vemos um fio condutor revelando o plano divino para salvar e restaurar seu povo. A cruz não foi o fim, mas o início de uma nova era, na qual a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte nos garante esperança e vida eterna. No entanto, a obra redentora ainda não está plenamente consumada. A Bíblia nos ensina que a redenção alcançará sua plenitude quando estivermos com o Senhor no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais dor, pranto ou morte. Até esse glorioso dia, a Páscoa nos convida a viver como testemunhas desse amor e dessa esperança, celebrando a vitória de Cristo e anunciando sua mensagem de salvação ao mundo. É um chamado para lembrar, proclamar e viver à luz da ressurreição, aguardando com fé o cumprimento final das promessas divinas. E aí, você já conhecia a verdadeira história da Páscoa e todo o seu significado? Conta pra gente aqui nos comentários. Sua interação é muito importante e ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. E claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Isso faz toda a diferença e nos ajuda a continuar trazendo reflexões e ensinamentos que edificam a sua vida. Então, já sabe, né? Curte, se inscreve e compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo.